Bom, nós chegamos hoje na semana 2 do Alimento Diário, mensagem 18, título Melquisedeque, sacerdócio perfeito e celestial. Nós estamos já na 11ª reunião ministerial da igreja em Andeara, né? Eu queria começar dizendo assim, irmãos, que nós temos ouvido muitas palavras, muitas revelações nos últimos meses e nós precisamos aproveitar ao máximo tudo isso que nós estamos ouvindo, ruminar essas palavras. Nós não podemos nos sentir abastados, mas precisamos valorizar cada palavra. Outra coisa importante, nós também não podemos perder a visão do todo. No passado nós já compartilhamos isso. Nós não temos tudo, mas nós temos a visão do todo. O que significa isso? Significa que toda palavra que a gente ouve, tudo que a gente faz na igreja, desde um pequeno detalhe, por exemplo, se você está servindo no serviço de recepção da igreja, ou se você está servindo no serviço de música, ou se você está servindo no serviço de crianças, ou se você está ministrando a palavra, você precisa saber por que você está fazendo aquilo. Você não pode ter apenas a visão do serviço que você está fazendo. Lembra daquela história daquele faxineiro da NASA que perguntaram para ele uma vez, ele estava limpando o chão da NASA, perguntaram para ele, o que você está fazendo? Ele falou assim, eu estou trabalhando para levar o homem à Lua. Olha a visão daquele faxineiro. Entendeu? Então, essa é a visão que nós precisamos ter, a visão do todo. Ainda que o nosso serviço na igreja seja um pequenino serviço, esse serviço contribui para poder nos levar para reinar com o Senhor. Tudo que nós fazemos na igreja, do menor ao maior serviço, tem que ter como objetivo nos conduzir à glória. O que Deus quer fazer com seus filhos é introduzi-los na glória. Então, tudo que diz respeito à vida da igreja, todos os serviços, todas as reuniões, desde a reunião ministrada pelo irmão Esdras e pelo irmão Pedro, que são grandes reuniões, até a pequena reunião de grupo familiar que nós temos, de terça, de quinta, são reuniões que contribuem, são igualmente essenciais para nos conduzir para o nosso destino final. Então, nós não podemos nunca perder a visão do todo. Nós não podemos ser aquele pedreiro ou aquele servente de pedreiro que está construindo um grande prédio, mas, num dado momento, ele está fazendo uma parede. E você pergunta para ele, o que você está fazendo? Ele responde, estou construindo uma parede. Na verdade, ele não tem a visão do todo. Ele deveria responder, eu estou construindo um prédio de tantos andares. Pode ser que o prédio ainda esteja no alicerce, mas ele tem a visão do todo. Então, irmãos, da mesma forma, nós precisamos sempre ser conduzidos por essa visão para nós não nos perdermos nas muitas palavras que nós ouvimos como se elas fossem um fim em si mesmo. Não são. Toda palavra que nós ouvimos é um veículo para poder nos levar à glória, para poder nos levar a reinar com o Senhor, tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é isso. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a mensagem de hoje fala de um sacerdócio perfeito, superior e celestial. Você sabe que esse sacerdócio, ou essa função sacerdotal, ela veio lá do Velho Testamento. Ela foi instituída lá no Velho Testamento, quando Deus estabeleceu a tribo de Levi como a tribo de onde saía todo o serviço sacerdotal, e a casa de Arão, que era da tribo de Levi, para poder ser encarregado de todo o serviço sacerdotal do tabernáculo. E Arão era o sumo sacerdote, e seus filhos eram os sacerdotes. E eles que cuidavam de todo aquele serviço no tabernáculo. Qual era a função do sacerdote naquela época? Era levar o homem à presença de Deus, reconciliar o homem com Deus, apaziguar a relação do homem com Deus. Por exemplo,
todo homem, naquela época, quando cometia um pecado, ele tinha que pegar um animal, esse animal não podia ter nenhum defeito, ele tinha que levar esse animal ao sacerdote, o sacerdote ia imolar esse animal na presença dele, ele iria impor as suas mãos sobre aquele animal, derramar o sangue, esse animal seria picado, seria esfolado, seria colocado sobre o altar, queimado, e dali subia um aroma agradável a Deus. Deus ficava satisfeito com aquela oferta e aceitava o homem pecador. Então essa era a função do sacerdote, era apaziguar o homem com Deus, introduzir o homem na presença de Deus. E você sabe que, na verdade, não era só, o tabernáculo não era só a solução do problema dos pecados, mas o homem passava primeiro pelo altar de holocaustos, depois ele entrava até o santo lugar e ele teria que entrar no cômodo mais íntimo do tabernáculo, que era o Santo dos Santos, onde estava a arca do testemunho e a glória de Deus. Então, o que Deus queria era que o homem fosse levado à sua presença, que o homem fosse introduzido na sua glória. E o sacerdote, ele tinha essa função. Só que o que acontecia com o serviço sacerdotal do Velho Testamento? Ele era um serviço precário. Ele era um serviço deficiente. Por quê? Porque o próprio Arão, que era encarregado de fazer isso, que era o sumo sacerdote, ele também era alguém rodeado de fraquezas. Ele também, quando fazia oferta pelos pecados, ele também tinha que fazer oferta pelos seus próprios pecados, porque ele também era um pecador. E todo aquele serviço não foi suficiente para poder aperfeiçoar o homem. Você sabe que a história do povo de Israel foi uma história de fracasso. Deus trabalhou com eles, insistiu com eles por pelo menos 2000 anos, desde que eles foram tirados do Egito até quando eles foram introduzidos e permaneceram lá na terra de Canaã, até a vinda de Cristo. Mas o que aconteceu? Esse homem, esse sacerdócio não foi suficiente para transformar o homem e para introduzir de fato o homem na presença de Deus. Então, o que Deus precisou fazer? Deus precisou lançar mão de um outro serviço sacerdotal ou de um outro sacerdote, não mais segundo a ordem de Arão, não mais segundo a lei de Moisés, mas segundo uma ordem superior, que era a ordem de Melquisedeque. E quem é esse sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? É Cristo. Você sabe que Cristo era da tribo de Judá. A tribo de Judá não era a tribo de sacerdotes. A tribo de sacerdotes era a tribo de Levi. Então, Cristo, se tivesse nascido na época do Velho Testamento, ele não poderia ser sacerdote, porque ele não pertencia à tribo de Levi. Mas, no Novo Testamento, Deus o fez sacerdote, não segundo a ordem de Arão, não segundo a lei de Moisés, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Entendeu, irmãos? Eu estou dizendo isso para a gente entender qual é a função de um sacerdote. Bom, o serviço de Cristo era tão superior que tudo que ele fez aqui na terra como homem, toda a sua obra aqui na terra, desde a sua encarnação, seu viver humano, sua morte, sua ressurreição e sua ascensão a Deus, Deus lançou tudo isso para dentro da eternidade. E isso se tornou eterno. Ele ofereceu um sacrifício perpétuo, de uma vez por todas, para resolver todos os problemas dos nossos pecados. Então, o sacrifício oferecido por Cristo a Deus é um sacrifício eterno. Hoje, não há mais necessidade do homem que peca ter que pegar um animal, ir lá, imolar esse animal e assim por diante, como era feito no Velho Testamento. Por quê? Porque a redenção operada por Cristo, ela tem eficácia eterna. Ela se aplica mesmo antes da vinda de Cristo. Por isso que Hebreus 9,14, aquele versículo que a gente já leu várias vezes, fala assim, olha, muito mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, esse sacrifício
que Cristo fez aqui na terra como homem, quando ele foi ressuscitado, ele foi recebido por Deus, ele foi aprovado por Deus, e Deus lançou tudo isso na eternidade, e isso passou a ter eficácia eterna. É importante isso, irmãos. Eu quero ler alguns versículos aqui. 7:11, vocês podem acompanhar aí. Fala assim, ó, Hebreus 7:11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Aqui, o autor de Hebreus está dizendo assim, se o sacerdócio de Arão fosse perfeito, para que levantar um outro sacerdote, não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque? Se precisou de um outro sacerdote, é porque aquele sacerdócio do Velho Testamento não era um sacerdócio capaz de resolver o problema do homem, né? Outro versículo é o 17, que diz assim, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E ainda no versículo 28, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Arão era um sacerdote, era um homem sujeito à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Então, o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, era superior e era perfeito. Aí no versículo, capítulo 8, versículo 1 diz, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Então, irmãos, hoje eu e você temos um sacerdote, alguém que intercede por nós, alguém que advoga a nossa causa, alguém que é o nosso advogado, nosso paracleto, alguém que nos compreende, alguém que também foi homem, como eu e você, nos céus, diante de Deus. Não é mais um sacerdócio terreno, mas celestial, perfeito. Então, isso é o essencial de todas as coisas. E esse sacerdote, tudo que ele fez foi lançado por Deus na eternidade. Então, hoje, ele tem eficácia eterna, né? Tanto é que, em Isaías 57, esse versículo está aqui no Alimento Diário, eu vou ler por aqui. Olha só, segunda-feira, o versículo de segunda-feira no Alimento Diário fala assim, ó. Assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O que a gente vê aqui? A gente vê alguém que habita nas duas dimensões. Porque, por um lado, ele é o alto. O versículo fala, assim diz o alto. Por um lado, ele é o alto. Aquele que habita na eternidade, que habita no alto. Mas ele também habita com o contrito e abatido de espírito. Então, esse sacerdote hoje, ele tanto habita nos céus, à direita de Deus, como ele também habita comigo e com você, um pobre pecador. Entendeu? Para quê, irmãos? Para poder nos vivificar o nosso espírito. Se você estiver abatido, se você estiver contrito, está com o coração apertado, está angustiado, saiba que tem alguém que, por um lado, habita ao lado de Deus, mas, por outro lado, também habita com você. Esse é o nosso Deus. Houve um tempo que Deus habitava nos céus. Tanto é que Jó, se você for ler o capítulo 10, abre sua Bíblia em Jó. Jó, capítulo 10. Olha só, a partir do versículo 4, Jó 10, 4, fala assim, Jó falou assim para Deus, na sua angústia, né? Tu tens olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Aqui Jó
falou para Deus, você nunca foi homem, você não sabe o que eu estou passando. Entendeu? Ele falou, você tem olhos de homem? Vês tu como vê o homem? Entendeu? Então aqui, Jó estava dizendo para Deus que Deus nunca tinha sido homem. Só que nós vamos ver, irmãos, que como Cristo, tudo que ele fez no tempo, né, nesse período em que nós vivemos, foi lançado por Deus na eternidade, quando ele ressuscitou, na verdade, na época de Jó, Cristo já tinha sido Deus. Ele já era esse sacerdote. Entendeu? Por exemplo, outro versículo, Apocalipse 13. Versículo 8. Apocalipse 13, 8. Fala assim, ó. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Eu pergunto para você, quando que Cristo foi morto? Cristo foi morto há 2000 anos atrás, concorda? Por que aqui fala que ele foi morto desde a fundação do mundo? O mundo foi formado há 6.000 anos atrás, quando Deus criou Adão e Eva. Por que aqui fala o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo? Entende, irmãos? Por quê? Porque quando esse cordeiro foi morto há 2.000 anos atrás, e quando ele ressuscitou, e Deus o recebeu para dentro de si, Deus o recebeu para a eternidade, ele foi lançado na eternidade. Entendeu? Então ele tem eficácia eterna. Certo? Outro versículo é o Apocalipse 5, versículo 6. Olha aí. Olha só. Apocalipse 5, 6. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Olha, quem escreveu o Apocalipse foi João. João escreveu o Apocalipse, ele tinha mais de 90 anos. Cristo já tinha morrido há pelo menos 60 anos atrás. Entendeu? Mas aqui, João, quando escreve Apocalipse, ele fala assim, olha, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Esse como tendo sido morto significa acabara de morrer, que tinha acabado de morrer. Entende, irmãos? Então, como que ele tinha acabado de morrer, se ele tinha morrido há 60 anos atrás? É porque a morte dele foi lançada na eternidade. E quando você lança algo na eternidade, não tem mais a dimensão de tempo, igual nós vivemos. O que é eterno tem eficácia eterna, não tem começo de dias, nem fim de existência. Não é assim que fala do Senhor? Ele não tem Melquisedeque, ele não tem nem pai, nem mãe, nem começo de dias, nem fim de existência. Quem que não tem pai nem mãe? Quem que não tem início nem fim? Deus. Entendeu? Então, quando nós estamos nessa outra dimensão, as coisas se eternizam, as coisas são eternas. Entendeu? Você lembra daquela linha do tempo? Que está aqui no Alimento Diário, na página 23 do Alimento Diário tem uma linha do tempo, né? Que é o tempo é a era que nós vivemos, página 23. Se nós que somos temporais, as coisas para nós, elas acontecem aí, ó. Tá vendo essa linha do tempo aí? As coisas para nós acontecem assim, ó. Uma coisa após a outra, ó. Se você tem a linha do tempo, você tem aqui, ó, a eternidade passada vem primeiro, depois vem a fundação do mundo, que ocorreu na época de Adão, há 6.000 anos atrás, depois a encarnação de Cristo, que ocorreu há aproximadamente 2.000 anos atrás, depois a sua crucificação, quando ele tinha 33 anos, logo depois, no terceiro dia, ele ressuscitou, depois, então, vem a eternidade futura. Essa é a linha do tempo, tá certo? Mas, se você dobrar, emendar essas duas pontas, né, que está essa outra imagem aqui da página 23, quando você consegue emendar essas duas pontas,
Vamos ver se vai aparecer essa imagem aí. Olha só. Você pegou os mesmos fatos, os mesmos acontecimentos, só que você transformou numa argola. Você fechou as duas pontas. Quando você fecha as duas pontas, você concorda? O que vem primeiro? Depende do ponto de referência. Entendeu? Se você tomar a fundação do mundo como ponto de referência, e você seguir o sentido horário, a fundação do mundo vem antes da eternidade. Depois vem a ressurreição, depois vem a crucificação, depois vem a encarnação. Depende do ponto de referência que você toma. Entendeu? Então, as coisas na dimensão de Deus, elas não sofrem mais a influência do tempo. Entendeu, irmãos? Então, por isso que tudo aquilo que Cristo fez no tempo se eternizaram. Outro exemplo bom que eu queria dar está em Gênesis. Pode voltar para a página normal. Olha só. Gênesis, capítulo 18. Versículos 1 e 2. Interessante isso aqui. Aqui está falando da época de Abraão. Tá? Abraão viveu aproximadamente 2.000 e poucos anos antes de Cristo. Mas olha só. Aqui fala assim, ó, versículo 1, apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Quem que apareceu a Abraão? O Senhor. Versículo 2. Levantou ele os olhos, olhou, e eis três homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse, Senhor meu, se acho mercê à tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Olha só, irmãos, que interessante isso. Né? Quem ele viu aqui? Ele viu o Senhor. Não é isso que fala no versículo 1? Apareceu o Senhor a Abraão. Versículo 2. Levantou ele os olhos, olhou, e eis três homens. Ora, aqui fala que Deus era um homem. Apareceu para Abraão como homem. Se Deus não havia se tornado um homem, aqui ainda não tinha acontecido a encarnação ia acontecer 2.000 anos mais tarde, mas aqui Deus já apareceu para Abraão como um homem. O que significa isso? Aquilo que a gente tem batido bastante nessa tecla, né? Que tudo que Cristo fez no tempo, Deus lançou para dentro da eternidade. Então, embora Cristo tenha no tempo morrido há 2.000 anos atrás, é como se ele tivesse morrido antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo, como se tivesse acabado de morrer. Você entendeu, irmãos? Eu não sei se isso está ficando claro para você, mas é importante nós entendermos essa outra dimensão que Deus vive e que Deus lançou todas essas coisas para lá. Por isso que hoje nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, superior, celestial, né? Não segundo a ordem terrena e segundo a ordem de Arão. Por isso que em João, olha que interessante esse versículo. Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 25. Olha só. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus aqui tinha 30 e poucos anos, irmãos. Né? Ele, vamos dizer assim, ele não era uma pessoa ainda tão experiente, não era idoso, entendeu? Mas aqui fala assim, olha, ele não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Por que ele sabia o que era a natureza humana? Porque ele já havia sido homem desde a eternidade passada. Você concorda ou não? Aquilo que ele fez no tempo, Deus lançou na eternidade. Então saiu fora dessa esfera do tempo que nós vivemos hoje. Entendeu? Então esse nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele não tem pai nem mãe.
ele não tem princípio de dias, nem fim de existência. Ele é eterno, ele é superior. E, portanto, ele é qualificado, ele tem todos os predicados, toda a qualificação para poder conduzir eu e você para onde nós precisamos ser conduzidos. Bom, amém? Vamos ler agora Hebreus 7, versículo de 1 a 3. Olha só, Hebreus 7, versículo 1. Porque este Melquisedeque, está falando de Melquisedeque aqui, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Olha só, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Quem que não tem pai, nem mãe, nem genealogia? É Deus. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Então, esse sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, é um sacerdote perpétuo, ele permanece sacerdote perpetuamente. Tá? Versículo 11, nós já lemos. Vamos ler agora o versículo 14. Hebreus 7, 14. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Depois, versículo 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre a interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, assim como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade. Depois eu queria ler Hebreus, capítulo 4, versículo 14 a 16, que diz assim, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, hoje, nós podemos nos achegar ao Senhor, a esse sumo sacerdote. Podemos nos achegar a Ele confiadamente para obtermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E qual é a ocasião oportuna? É a ocasião que você precisa. Entendeu? Você precisa agora, essa é a ocasião oportuna
para você se achegar junto a esse trono da graça. Como fala aqui, confiadamente. Nós não precisamos ter medo e nem pensar, mas ele não vai poder me ajudar, esse problema aqui ele não é capaz de me ajudar. Não, ele pode nos ajudar, porque fala que ele pode se compadecer das nossas fraquezas, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Entendeu? Jesus, ele também foi tentado. O diabo tentou no deserto, pelo menos em 3 situações, mas ele venceu todas. Certo? Né? Por exemplo, vamos supor vamos pegar uma situação assim de um alcoólatra tentando ajudar alguém a deixar o álcool, vencer o alcoolismo. É difícil, né? Por quê? Porque ele tem a mesma fraqueza do outro. Como é que ele vai conseguir ajudar o outro, né? Agora, Jesus, ele foi alguém que, embora tenha sido tentado em todas as coisas, ele não pecou. Ele não cedeu à tentação, mas ele venceu. Então, ele está qualificado para poder ajudar eu e você. Então, nós temos que nos achegar perante ele confiadamente. O que é chegar confiadamente? Por um lado, sem medo. Não precisa ficar com medo de chegar diante de Deus, não. Pode chegar. Por outro lado, ele quer que você confie que ele pode resolver o seu problema. Que ele pode socorrer você na sua fraqueza. Quando nós nos aproximamos dele, nós precisamos fazê-lo com fé. Se a gente já chega meio duvidoso, não sei se Deus vai poder me ajudar nessa parte aqui, não. Aí é melhor você nem ir. Entendeu? Lembra quando o Senhor curava as pessoas aqui na terra? O que ele falava para as pessoas? Faça-se conforme a tua fé. Ele testava as pessoas, né? Faça-se conforme a tua fé. Se você tem fé e se achega a Deus, confiadamente, o Senhor pode ajudar você. Pode se compadecer de você e te ajudar, né? E para terminar, eu quero ler Hebreus 6, versículo 17 a 20. Fala assim, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Deus colocou uma esperança diante de você. Entendeu? Hoje você tem diante de você uma esperança. O que você precisa fazer? Lançar mão disso. Entendeu? E aí, o versículo 19, a qual temos por âncora da alma. A nossa alma é igual um barco à deriva, não é? Vai de acordo com o vento. Não é assim? Às vezes de manhã você está bem humorado e animado. De tarde você está meio desanimado. De noite, de repente, você está na euforia. E assim vai, não é? Então, por isso que aqui fala, nós precisamos ancorar nossa alma. Nós não podemos continuar com essa alma, né? De manhã eu estou salvo, de noite eu estou condenado. De manhã eu estou alegre, de noite eu estou triste. Oscila para lá e para cá, entendeu? De acordo com as circunstâncias. Não, irmãos. Nós precisamos de uma âncora, nós precisamos ancorar a nossa alma em algo seguro. E aqui fala que nós precisamos lançar a mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, ou seja, no nosso espírito e nos céus. Depois o versículo 20 fala, aonde Jesus, como precursor, o que é precursor? Alguém que foi na frente. Jesus, como precursor, ele foi na sua frente, entrou por nós. Onde? Onde que ele entrou por nós? Nos céus. Entendeu? Tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Bom, irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida de que aquele que começou boa obra em nós há de concluí-la até o dia final. Entendeu? Nós precisamos hoje lançar mão dessa esperança. Nós precisamos hoje ancorar nossa alma nessa promessa de Deus,
ele vai nos conduzir à glória. Aquilo que o sacerdócio arônico, o sacerdócio de Arão, não conseguiu fazer, Cristo fez, tornando-se sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, hoje, ele pode nos introduzir na presença de Deus, ele pode nos inserir em Deus, ele pode nos salvar completamente. Tá bom? Amém? Espero que você tenha entendido e desfrutado. E se, porventura, você tiver alguma dúvida, você também pode perguntar e a gente tenta aqui esclarecer. Tá bom? Então, agora vocês podem compartilhar ou perguntar alguma coisa, podem ficar à vontade.